Gente, então quem está chegando, estou desejando aqui boa noite, estou sendo um pouquinho prolixo, só porque vocês estão chegando, né? Mas eu acho que a gente já está aqui com um grupo bem legal, então acho que a gente já pode dar início para essa noite, que eu acho que vai ser uma noite assim muito, muito especial, né? É um momento onde a gente tanto tem algumas coisas para trocar com vocês de conteúdo, mas também a gente quer celebrar então o nascimento dessa nova obra, né, que vocês vão poder adquirir a partir desse lançamento. Inclusive, hoje, a gente também, daqui a pouco, vai fazer uma promoção para vocês. Eu vou projetar aqui daqui a pouco a promoção. Também, quem ficar até o final conosco, a gente vai fazer sorteios, a gente vai fazer sorteios do livro que está sendo lançado e também um sorteio de um outro livro que também fala de saúde mental, mas não no contexto corporativo, mas no contexto da escola, tá? Então fica com a gente aqui até o final, que você vai poder participar de sorteios aqui conosco. Uma outra coisa para lembrar dos recadinhos é o seguinte: o chat está aberto. Se você quiser fazer alguma pergunta, interagir, aproveita o chat. Também, daqui a pouco, a gente vai colocar no chat a lista de presença. Essa lista de presença você tem que preencher tanto para receber o certificado, quanto também para concorrer ao sorteio do livro no final da noite. Então, daqui mais uns 15, 20 minutos, vai aparecer a lista de presença no chat. Preenche lá, tá bom? Para você receber o certificado. Essa jornada também, ela já está no seu segundo dia. Então, se você também está curtindo o que está rolando aqui, está aprendendo bastante coisa, amanhã a gente tem ainda mais uma noite, é a noite de encerramento da jornada. Amanhã a gente vai receber autores aqui também, que vão falar para a gente de algumas ferramentas, uma nova ferramenta para avaliação de fontes estressoras para a área de recursos humanos e uma outra ferramenta também para a gestão da saúde mental do trabalhador. Enfim, tem bastante coisa legal para amanhã também. Então, fica aqui com a gente e curte hoje, curte amanhã. Uma outra coisa que eu combinei com as autoras que estão aqui e que também já quero combinar com você, enquanto eu estou fazendo essas introduções aqui, a gente combinou que daqui mais uns 15 minutinhos a gente vai fazer um super brinde, um brinde bem gostoso para Meus amores. celebrar o lançamento do livro e vocês poderem adquirir aí com a promoção, né? Uma coisa que é importante então, se você ainda não pegou o seu drink, me carrega, traz, exatamente. Pega o seu drink, prepara ele, tá? Que daqui a pouquinho a gente vai brindar aqui para começar essa noite, tá bom? Bom, uma coisa curiosa em relação a ontem, que a Gabriela do marketing nos passou, é que dos nossos inscritos para o evento, a gente bateu mais do que 250 inscritos e mais de 50% dos inscritos são pessoas novas, que não compunham ainda a nossa rede. Então, a gente está muito feliz e a gente acredita que a organizadora Soraya, também Yara, Mariana, Alessandra e todas vocês que têm feito divulgações aí já desse pré-lançamento e que estão trazendo aí também novas pessoas para fazer parte dessa casa, essa casa Nila Press, né? Além da Nila Press, a gente também tem uma grande parceira. Esse livro é um livro tão especial que quando nós apresentamos para a Nila e apresentamos para a Artesã, as duas editoras falaram, queremos. Então, hoje, esse é um livro que está sendo lançado com 2 selos. São 2 editoras parceiras, né, publicando esse livro. Quero aproveitar também para agradecer as pessoas que ficam no backstage, né, disso. Quando a gente vê um livro assim bonito, com essa capa, tem uma postagem da Alessandra que eu amei, a Alessandra falando, gente, eu já estou encantada por essa capa. Não foi, Alessandra? Nossa, falei, então vou agradecer aqui, Foi agradecer essas... maravilhosa essa capa, gente. Não ficou Realmente muito linda? sensível, ficou linda. Claro que a nossa amada Soraya Pena também foi ali usando, como é que fala? Sabe quando uma pessoa vai trazendo uma pedra que já é preciosa e vai sendo ali lapidada? Quem sabe, para não me estender demais, uma hora a Soraya conta pra gente da ideia dela para a capa. Eu acho que foi uma coisa que
representa mesmo a área de recursos humanos hoje em dia. Mas vamos lá, senão eu exagero aqui na felicidade. Então, ó, gente, uma outra coisa, enquanto vocês estão chegando, como a partir, né, de ontem, do início da jornada e continua hoje, até o dia 20 de dezembro, se você se encantou, não só pela capa, mas pelo conteúdo do livro, a gente vai estar com uma promoção, vocês vão poder adquirir com 20% de desconto. Para isso, é só usar o cupom, entra no site da Artesã ou da editora Nila e digita lá, Equipe Forte, no cupom. Depois que você colocar no carrinho, você vai ter esse desconto aí de 20%, tá bom? Agradecer, então, não só o capista, mas a pessoa que diagramou, eu não estou com o nome deles aqui agora, me faltou, mas uma equipe maravilhosa, coordenada pelo Denilson Luiz, da Sublime Foto. O Denilson também um grande fotógrafo, um grande cara muito sensível, que foi o editor que cuidou disso dentro da Nila, e agradecer também o João Monteiro, que da parte da Artesã foi quem, assim, lutou para que a gente conseguisse chegar a esse material. Quero agradecer a autora também, Irene Leme, ao Ingo Gintert e toda a equipe que fez de tudo para esse livro ser lançado agora, pré-Janeiro Branco, para que as pessoas tenham tempo de ler esse material e a gente poder discutir ainda mais em janeiro, tá bom? Esse é o outro livro que eu vou sortear com vocês depois no final. Então, chega de me exagerar aqui com esse bate-papo, né? E aí, só para vocês saberem como vai funcionar a nossa noite, essa noite a gente vai celebrar, mas a gente também quer compartilhar com vocês, mesmo que rapidinho, cada autor, alguma informação muito importante que ele procurou colocar no capítulo dele no livro e que a gente sugeriu que ele trouxesse assim, o que o leitor não podia deixar de fora, né, quando ele lesse o seu capítulo. Então, para a gente iniciar, antes de eu apresentar a idealizadora disso, mas como alguém que vai representar as editoras, representar aqui a Artesã, Nila Press, eu quero convidar o professor doutor Roberto Moraes Cruz, um grande parceiro da editora Nila Press. O Roberto é praticamente quem preside o nosso conselho editorial aqui. O que faz um livro ter um valor que não é só literário, mas também científico, acadêmico, é ele ter um conselho editorial muito robusto, que vai olhar para aquilo que está sendo produzido, né, e trazer valor para isso. E não teria uma pessoa melhor para estar encabeçando esse conselho editorial do que o Roberto, que trabalha exatamente na área do comportamento humano, né? É uma referência na psicologia organizacional. Ele é, bom, diretor das revistas que a gente conhece da área de POT, famosíssimas, é professor da pós-graduação na Federal de Santa Catarina. Eu fiz um pós-doc com esse cara, então eu admiro demais o Roberto. E então, quero convidar o Roberto a umas palavras Conseguindo iniciais. sem coisa, Ei, mas... meu Deus. Vou convidar aqui o Roberto, então. Boa noite, Roberto. Quero dar as boas-vindas e pedir para você aqui nos abrilhantar aí, fazendo uma abertura desse nosso evento sobre esse tema, né? Mente sã, equipe forte. Qual que é a importância, né, da saúde mental nas organizações? Boa noite, Roberto. Boa noite, Ivan. Boa noite, pessoal, colegas da profissão, né? É sempre bom. A gente faz muitas lives, né? Muitas videoconferências, mas é sempre bom estar com os colegas da profissão, né? Primeiro agradecer ao Ivan, claro, meu amigo, parceiro de muitos anos. Queria cumprimentar vocês que estão aí né, nesse horário, né, com a gente. Eu acho que a Nila acertou, né, num tema extremamente interessante, importante. Eu participei recentemente de uma comissão nacional para elaboração da nova resolução de riscos psicossociais, e um dos grandes temas que se batia nesta equipe é exatamente a necessidade de fortalecer marcos regulatórios sobre a atuação dos profissionais de psicologia no campo da saúde ocupacional, né, da saúde mental no trabalho, dos riscos psicossociais, etc. Eu acho que esse tema, aliás, quando vi o tema, a proposta de tema para a mesa de hoje, achei muito interessante. A ideia de mente sã, né, equipe forte, a ideia de que todos nós sabemos, quem trabalha em psicologia,
que um dos grandes temas nossos hoje no campo, não somente da área ocupacional, da área do trabalho, mas em todas as áreas, a área clínica, a da educação, né, etc., é o tema da saúde mental, né? Eu diria até que hoje um psicólogo que tem uma baixa formação, uma baixa qualidade de formação no campo da saúde mental, ele vai ter muita dificuldade de lidar com psicologia, porque uma das grandes demandas hoje é sobre como interpretar, como lidar, como descrever, como avaliar. E aí, mais ainda, como intervir, como prevenir, como pós-venir, como a gente chama, ou seja, dado que as pessoas já apresentam consequências na sua saúde mental, como fazer o que a gente chama de pós-venção, né? O que que a gente faz depois do acontecido? E para prevenir o acontecido, que a gente chama de prevenção, o que que a gente faz, né? Então, o Ivan e os colegas aí do livro, né? Eu recebi o convite para participar de um pequeno capítulo Arrastei o sobre Roberto para um capítulo, falei, não, você não vai ficar de fora. fui arrastado por um capítulo, por um tema que eu trabalho muito, que é a questão do risco, dos fatores de proteção, e de como a gente avalia isso, né? Um dos temas que a gente mais trabalha na nossa equipe aqui do Laboratório Fator Humano da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente tem bastante gente trabalhando com isso, a gente desenvolveu já vários instrumentos nesse campo, a gente está, inclusive, desenvolvendo novos, vai sair o ano que vem pela Nila Press, novos materiais, quase que um kit inteiro ocupacional. E eu também trabalho muito com perícia, então o que acontece? Quando a gente vai lá para o campo forense, a gente avalia, na verdade, as consequências, né, da falta de saúde ou da que a gente chama de absenteísmo doença, né? Por que as pessoas adoecem relacionadas ao trabalho? Eu trabalho muito com perícia na área trabalhista, desenvolvo muito curso de formação nessa área, e é uma área que eu trabalho. Aliás, a primeira perícia trabalhista em Santa Catarina foi eu que fiz, né? Então, de certa maneira, inaugurei o campo. Aliás, não sei se vocês sabem, mas o único livro do Brasil que tem sobre perícia na área do trabalho foi eu que escrevi também. Então, é um tema que muito me afeta, até porque na minha área, avaliar saúde em várias dimensões, a gente pode citar aí estresse, burnout, fatores de risco, fatores de proteção, toda uma toda uma constelação de transtorno de humor, e toda o que a gente chama de psicopatologia relacionada ao trabalho. Então, é um tema que é muito afeta aos profissionais dessa área. Mas uma coisa muito importante, a gente precisa entender muito da falta de doença, mas precisa entender muito de como lidar para prevenir a doença. Eu acho que essa é uma das virtudes do livro. O livro ataca exatamente uma daquelas direções que é muito importante no trabalho do psicólogo hoje em dia, que é produzir intervenção antes que as coisas aconteçam. Aliás, existe uma palavrinha que significa isso, a gente chama de promoção da saúde, né? Promover a saúde é fazer com que a saúde ocorra mesmo na ausência da doença. Olha que interessante, que é diferente de prevenir a doença. Prevenir a doença é agir, intervir com coisas que já estão acontecendo. Aliás, a gente confunde muito esses conceitos de prevenção com promoção, né? Quando a gente faz prevenção, é porque as coisas já estão ocorrendo, né? E quando a gente fala em Já promoção, houve alguma falha ao longo desse exatamente, caminho, né? o sistema já tem problema, o corpo já não reage tão bem como reagia antigamente, ou não se adapta tão bem às novas exigências do mundo social e do mundo do trabalho. Então, prevenir é diferente de promover, né? E a gente precisa entender isso no campo do trabalho. E esse livro aborda exatamente, eu diria que 5 grandes perspectivas. Eu vou tentar, não querendo me alongar muito, porque hoje é um dia de festa, né, de lançamento do livro da Soraya, do time aí, do Ivan, da Irene, organizadores, né, desses livros aí, bacana, toda essa equipe junta. Mas eu acho que a gente tem 5 grandes temas que a gente tem que se dedicar no nosso mundo profissional em psicologia relacionada à saúde e em geral, não somente ao trabalho, que é a promoção da saúde, como eu falei para vocês, antes que as coisas aconteçam, agir antes que as coisas aconteçam, prevenir, agir mesmo as coisas tendo acontecido, avaliar persistentemente para identificar as condições de saúde e de doença, ou seja, os dois lados da história, intervir sempre que é necessário e, por final, pós-venir ou fazer pós-venção, como a gente chama, que é criar todas as estratégias, tendo em vista que a gente precisa mitigar os efeitos, que a gente precisa promover ações de coisas que já existem, né, que já estão acontecendo, a gente precisa atuar nessa direção. Então, eu diria que a gente tem esses 5 grandes pontos para atingir, e eu acho que o livro ataca exatamente em que medida esses processos podem melhorar a autogestão, que é um conceito que a gente usa muito no livro, essa ideia de que a gente precisa fazer autogestão da saúde, reconhecer em que medida eu posso prevenir,
avaliar, intervir, não é? Ou seja, autoavaliação, e, portanto, se proteger dos riscos do mundo do trabalho, do mundo da vida, né? E da mesma maneira que a gente precisa, nesse sentido, articular isso com as questões da gestão, né? Autogestão, gestão, ou seja, aquilo que a gente diz muito na área ocupacional, que é autocuidado, heterocuidado, ou seja, cuidar de mim, cuidar dos outros. E quando eu falo cuidar do time, é cuidar dos outros. Não sei se vocês sabem, eu brinco com meus alunos em sala de aula, se eles sabem o que significa o conceito de gestão. Por que que gestão é uma palavra aumentativa, né? Gestão, né? Sabe por quê? Eu faço a imagem do Cristo Redentor. Gestão significa gesto grande. Então, quando eu digo que eu estou promovendo saúde, prevenindo condições de insalubridade, riscos ocupacionais, aumentando, intervindo para aumentar os indicadores de proteção, significa que eu estou fazendo um gesto grande. Gestão significa isso. Muitas pessoas trabalham na área de recursos humanos, na área ocupacional, não sabem o que significa gestão. Gestão é uma palavra aumentativa, plural. Significa ampliar os gestos, ou seja, sair do campo apenas autogerido para o campo da gestão, que é o campo, né, que implica necessariamente um gesto grande. Com isso, com essa palavra aí, que eu acho que é bacana a gente entender o significado de gestão em psicologia, eu acho que é interessante aí dar o pontapé aí da noite de hoje. Obrigado novamente aí pela presença. Estou aqui acompanhando, quero ouvir os nossos colegas aí, organizadores e autores do livro e toda a comunidade que está aí presente. Obrigado, Ivan, mais uma vez pela delicadeza e gentileza de sempre. Nada. Ó, gente, na verdade, quando eu pensei assim, essa noite não pode ser de aprendizagem só para os nossos participantes ouvintes aqui. Eu falei, vou dar um presente para esses autores, e eu sabia que o Roberto ia falar palavras aqui que a gente ia aprender muito. Então, deixo esse presente para vocês, autores, né? E depois vai lá ler o nosso capítulo lá que vocês vão amar também. Bom, vamos lá. Eu tinha combinado com vocês para a gente pegar alguma coisa para fazer um brinde, não tinha combinado? Então vamos fazer agora, porque daí eu vou chamar na hora do brinde para fazer esse brinde, para fazer o tintim. Eu vou convidar e ó, já peguei o meu aqui. Não vou mostrar o que que é, tá? Não, tô brincando. Não, não vai ser alcoólico porque eu quero aprender bastante essa noite, mas até poderia ser. Ó, então eu já peguei o meu drink aqui. Cadê o de vocês? Quem pegou? Pode ser uma caneca, pode ser uma água de coco, né, Alessandra? É isso, olha lá, ó. A Alessandra é maravilhosa. Ó, então, todo mundo aqui. Ó, a Ana também, com uma super caneca da Mulher Maravilha. Jeremias. Ó, o Jeremias também já pegou o drink dele. Isso aí, gente. Então, ó, nós vamos aproveitar essa noite para celebrar. E aí, eu queria convidar, então, para fazer o nosso tintim, eu queria convidar uma grande amiga e a idealizadora desse livro, uma grande psicóloga também. Já falei demais ontem e vou repetir, ela é um grande hub que conectou esses profissionais aqui de excelência, e ela é uma pessoa top de excelência e top amiga. Quem tem essa Soraya de amiga sabe que é para valer. Então, quero apresentar para vocês Soraya Pena. Soraya, organizadora desse livro. Bora fazer um tintim, minha amiga? Você que vai fazer isso pra gente. Fala aí. Bora celebrar esse lançamento. Então, bora celebrar a nossa mente sã para que sejamos sempre uma equipe forte. Tintim! Sim. Vamos combinar uma coisa que a gente também combinou com os autores? Nós todos juntos vamos falar mente sã, equipe forte, combinado? 1, 2, 3. Mente Mente sã, sã, equipe equipe forte. forte. Isso aí. Quem Soraya, perguntou que se ia ser um grito de guerra, isso? Foi a Milene, né? mas o online tem essas coisas. Às vezes vai sair cada um desengonçado, mas a No gente tempo, também celebra da mesma maneira. Ai, deixa eu brindar aqui. Então, Soraya, estou entregando para você a brilhanteza de seguir com essa nossa noite, apresentando os nossos autores, apresentando o nosso livro. A hostess hoje da nossa noite especial é você. Muito obrigado, amiga. Vai lá. Obrigada. Confesso que eu estou um pouco emocionada, meus olhinhos estão. Sabe quando está ardendo e eu estou vendo assim tudo meio Não que. vale desligar a câmera, não vale. Não desligarei. Ah, Primeiro, eu quero agradecer a todos, seja
os meus amigos de longa data, como a Alessandra e Ivan, que estão ao meu lado aí há mais de 20 anos, como aqueles mais recentes, né? E, enfim, que acreditaram aí nessa ideia. Quero agradecer o Ivan, e aí eu vou contar uma coisa bem curtinha, que foi assim, há muito tempo eu falo para o Ivan que eu queria ter um livro, queria ter um livro, queria ter um livro. E aí, não vou saber precisar quando, foi na metade do ano, eu com o Ivan, dado ao tempo de amizade que a gente tem, eu tenho mais tempo de parceria com o Ivan do que eu tenho de casada, né? Na ordem é a Alessandra, né? Primeiro vem a Alessandra, que é 20 tralalás, Tudo depois vem o bem. Ivan 20 tralalá, e o meu marido, que eu faço 20 anos esse ano, agora em fevereiro. E aí, o Ivan me manda. O Ivan, quando ele fica nervosinho, o Roberto deve saber disso, ele manda uns áudios bem, bem nervosinhos, né, Bem Roberto? mal educado. É, Bem é mal assim mesmo. educado, Ó, a bem mal Irene educado. confirmando com a cabeça assim também, ó. Ah, Irene, que bom que não é um privilégio meu. E aí ele me mandou um áudio assim. Esse foi o pontapé do livro. Senta essa bunda na frente do computador e começa a escrever. E é graças a esse áudio bem marrento do Ivan que esse livro começou a tomar forma. E eu agradeço essas marrentices dele, porque às vezes o que a gente precisa é de alguém que nos assente, né? Nos puxe para a terra e nos fale, olha, você só vai ter tal coisa se você realmente colocar as mãos na massa e fazer ele acontecer. Porque não adianta, nada adianta você ser um hub, né, ser um radar, conhecer muita gente, se disso não virar uma execução, não virar uma produção e não fizer bem para os outros. Então, hoje o que eu celebro, mais do que o livro, mais do que a concretização do livro, é o benefício que a gente vai trazer para as outras pessoas. Então, e tudo começou com a marrentice do Ivan. No próximo livro a gente coloca assim: agradecemos a marrentice do Ivan. Pior que tá todo mundo da Nila concordando. Eu tô vendo até quem tá com a câmera fechada. Até quem está com a câmera fechada está fazendo assim com a É, cabeça. por aí. Então, isso começa com isso. A segunda questão sim, eu sou psicólogo, Ivan é psicólogo, Roberto é psicólogo, mas quando eu penso em saúde mental, eu penso que isso vai muito além da psicologia. E foi quando, na minha cabeça, esse livro precisava ser constituído de profissionais de muitas áreas, né? Não necessariamente só da área de saúde, e aqui a gente tem uma jornalista, a gente tem uma advogada, mas de áreas como comunicação e aspectos que a Yara trouxe muito bem de assédio, que culminam para o degringolar ou para a promoção da saúde, né? Então, quando eu imaginei esse livro, eu imaginei algo multidisciplinar, algo que fizesse com que muitas pessoas se reconhecessem e que quebrasse um pouco aí não é uma questão de estigma, mas que quebrasse um pouco a visão de que se eu estou com algum sofrimento mental, só exclusivamente, eu acredito sim que o psicólogo tem que ser seu parceiro fiel ali, né, no parceiro, o psicanalista, o psiquiatra, né, tem que ser seu parceiro fiel, mas a gente precisa também contar com a ajuda de uma série de outros profissionais que vão dar as mãos e vão criar aí um hub da saúde, um hub para nos ajudar a promover, a letrar os líderes, a letrar os profissionais das organizações, os CEOs e tudo mais, e a prevenir. E aí sim, penso que entra os psicólogos e os profissionais de saúde na tratativa, né? Nas terapias todas essas que são
muito importantes e que a gente sabe que raramente é só a terapia com um psicólogo ou psicanalista que vai ajudar alguém em sofrimento mental. Tem uma série de profissionais que são envolvidos nisso. Então, só queria contar um pouquinho da capa antes da gente apresentar os nossos autores. A capa foi uma ideia, óbvio, a gente vai vendo capas aí em livraria. Quem gosta de livro adora passar horas apreciando capa de livro. Eu paro em aeroporto, eu gosto de chegar um pouquinho mais cedo no aeroporto só para ficar vendo livro em loja de livro do aeroporto. E aí eu falei para o Ivan, Ivan, mais do que uma capa que faça alusão ao tema, a gente tem que ter uma capa que também celebre a diversidade. E é por isso que no detalhe da capa vocês vão ver que a gente tem uma mão preta, a gente tem uma mão feminina, a gente tem uma mão masculina. Que é, de alguma forma, visualmente, a gente conseguia trazer que esse livro é para todos, né? A mente não tem cor, a mente não tem... a mente... Não sei se eu posso dizer que a mente não tem sexo, mas a mente não tem cor, a mente não tem uma contextura corporal, né, Mari? Mas a mente tem... a mente é neutra, mas todos nós que estamos por trás das nossas mentes, né, precisamos ser representados, e era isso que eu queria trazer o maior número de representação. Mas eu acredito que a grande representação está naquela explosão de cores, né, que são as cores que representam de tudo um pouco. O que eu combinei com as nossas colegas? Alguém escreveu aí que a capa ficou linda. Agradeço. A gente agradece em nome do ilustrador. É ilustrador que fala, Ivan? Sim. Não, mas tem toquezinhos seus aí, tá? É seu também. Eu tenho que segurar que o meu tá com álcool, gente. Devia ter ido para a água igual a Alessandra. Queria convidar e queria apresentar a vocês alguns dos nossos... Soraya ficou muda, gente? Fiquei. Soraya, Alguém me foi mudou. eu, acredita? Foi eu. Eu bati o dedo aqui, eu percebi que eu fiz isso aí, eu não sei o que eu fiz. Desculpa, minha amiga, Não, ainda bem tudo que fui bem, eu. tá tudo bem. Sorry. Não, o que eu estava dizendo eu quero apresentar os nossos autores, são muito mais do que estão presentes. Alguns têm compromissos, atendem à noite e estão impossibilitados de participar, mas aqueles que estão vão poder aí trazer uma pincelada do capítulo. A ideia é que a gente não vá para a teoria, nem dê um spoilão. Nem sei se existe. Existe gestão, mas eu não sei se existe spoilão, Se né, existe Roberto? gestão, tudo bem, né? Pois é. Não sei se existe Um spoilão. neologismo aí, né, Soraya? Para os assuntos do nosso livro, mas mais para apresentar o que te norteou a escrever, qual que foi aí a emoção de participar do livro. Então, assim, em poucas palavras e em nada muito extenso, contando um pouquinho. Ale, vou te convidar. A Alessandra está em Rondonópolis, ela não é de Rondonópolis, ela é de Amparo, no estado de São Paulo, mas ela está a trabalho em Rondonópolis, então, antes que ela fique sem acesso, que esse é o grande medo dela, a gente passa a voz para a Alessandra. Obrigada, Soraya. Antes disso, desculpa a minha malcriadeza. Eu vou fazer só uma apresentação de quem é a Alessandra, né? A Alessandra Zampoli, eu falo o seu nome certo, Lê? Fala. A Alessandra Zampoli, ela é biomédica com MBA em Gestão Empresarial e Negócios, Extensão e Recursos Humanos. Ela tem formação em psicanálise, em teorias psicanalísticas pelo Cefas. É Cefas? Cefas. É especialista em PNL e é a mais nova matriculada no curso de psicologia
Legal. E ela vai ter um professor amigo nosso, o Ivan. Ela vai ser aluna do Pessotto. Olha aí, ó. Ah, é um colega nosso mesmo aqui, viu? Fernanda É, Pessotto. Isso vai aí. ser aluna do Fernando. Sim. Conta um pouco para nós, Ale. O seu capítulo é o capítulo 3, né? Isso. Acho que antes de contar do capítulo, eu preciso externalizar também a minha felicidade em estar aqui com vocês essa noite. Pessoas e profissionais tão incríveis. E eu acho que não tem como eu não agradecer realmente a Soraya. Como ela disse, a gente tem uma amizade de 20 e não sei quantos anos, eu já perdi as contas. Mas independente da amizade, eu acho que a admiração pela profissional, né, Soraya, e quando veio o convite, eu acho que foi um presente que caiu no meu colo, assim, foi um presente de Natal, né, a gente está em dezembro, e mais do que um presente, eu acho que a felicidade de poder, depois de tantos anos de amizade, estar fazendo parte do seu sonho também, Soraya. Então, eu também sabia que era seu sonho ter um livro, e poder estar presente e fazer parte desse sonho, então realmente não tem preço. Então eu agradeço muito e estou muito feliz em poder estar nesse pré-lançamento também. Corri muito aí no aeroporto para conseguir estar aqui, mas eu acho que é um tema, como o professor Roberto trouxe, muito importante para as empresas. Eu venho de mundo corporativo, tenho 26 anos aí de vivência em mundo corporativo, e eu sei o quanto é importante isso dentro das empresas e de uma forma geral hoje para a nossa sociedade, cada vez mais a gente fomentar o tema de saúde mental. E o meu capítulo como você trouxe, o capítulo é o de número 3 aí, né? Profissionais à sombra da depressão, resgatando a alegria e a produtividade saudável no trabalho. E aí eu fiquei pensando como escrever, né, de um tema tão profundo quando a gente fala de depressão. Hoje depressão é uma linguagem que caiu aí no popular, inclusive, né? Todo mundo fala aí de depressão, como com alguma ou sem nenhuma propriedade, mas eu queria trazer uma linguagem que realmente fosse acessível não só a gestores, né, de RH ou gestores de empresa ou profissionais, psicólogos, médicos, mas que fosse uma linguagem acessível para o indivíduo como um todo, né? Então acho que esse foi o primeiro cuidado que eu tentei trazer para não ser tão técnico, para que todos pudessem de fato se reconhecer nesse capítulo, né? E eu acho que o grande intuito foi que as pessoas conseguissem ler, porque como eu vivi muitos anos dentro de mundo corporativo, mais de 26 anos, hoje eu tô com o mundo corporativo, eu falo que a gente sai do mundo corporativo, mas o mundo corporativo não sai da gente, né? Então hoje eu divido aí o meu tempo na parte clínica da psicanálise, no meu consultório, que é em Amparo, como a Soraya disse, mas eu também continuo prestando consultoria para as empresas na parte de desenvolvimento organizacional. Então, eu acho que o que eu pude vivenciar é que muitas vezes a pessoa demora muito para perceber que ela está num ambiente tóxico ou num ambiente que vai adoecê-la ou com um gestor que não tem o preparo necessário para gerir pessoas. Então, acho que o que eu procurei trazer é que como que a pessoa pode identificar alguns sinais que essas pessoas podem começar a perceber e se questionar, né, nessa questão desse ambiente da qual ela está inserida, né? Então, eu quis trazer duas vertentes, uma vertente realmente para a empresa, de como que a empresa pode colocar programas efetivos em relação à promoção da saúde mental, mas também como o indivíduo pode se olhar no meio de todo esse ambiente, né? E reconhecer o porquê que também ele não está conseguindo colocar limites, né? Eu acho que isso entra numa questão um pouco mais profunda, no sentido, será que eu preciso, o quanto eu não sei dizer não, o quanto eu não consigo colocar limites, eu acho que isso é muito importante no nosso dia a dia. Então, quando eu pensei nesse capítulo, eu pensei, precisamos dar uma pincelada no que é empresa, no que hoje as empresas podem proporcionar de saúde mental, mas também para o indivíduo pensar qual é a responsabilidade dele em todo esse contexto, né? A empresa tem a sua responsabilidade, mas você como indivíduo, o quanto você também está priorizando e conseguindo reconhecer relacionamentos tóxicos com o trabalho ou com outras empresas ou com outras pessoas dentro da empresa. Então, eu tentei sintetizar um pouco isso dentro
dentro do meu capítulo, para que seja realmente acessível e a pessoa, quando leia, seja ela gestor de RH, entender quais os caminhos que ele pode seguir, né, para ter um bom programa efetivo dentro da empresa, pensando nos seus funcionários, mas a pessoa também, como indivíduo, qual é o papel dela e responsabilidade nesse contexto do adoecimento corporativo, quando a gente fala. Foi mais ou menos nesse sentido. Obrigada, Lê. Eu que agradeço. Pessoal da audiência, alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Beleza. Vou seguir aqui pela ordem dos. Eu estou seguindo a ordem dos números dos capítulos. Como eu falei, nem todo mundo está presente, então agora nos toca a Yara. A Yara é advogada pela Universidade Mackenzie, especializada em direito trabalhista, pela PUC, certificada pela Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, e eu vou deixar ela falar o nome do escritório dela, porque eu tenho medo de errar o sobrenome de algum sócio. A Yara veio com uma temática muito importante, muito importante. Apesar de não ser uma profissional propriamente da área da saúde mental, a Yara trata do assunto que talvez seja aí um dos mais urgentes de se cuidar e de se preocupar hoje, que é o assédio, né? Todo tipo de abuso e todo tipo de assédio. E aí eu passo a voz à Yara. Yara, seja bem-vinda. Yara é uma das minhas amigas mais recentes, mas com não menos intensidade, nem menos carinho e amor aí. A gente se conectou muito rápido, né, Yara? Oi. Bom, que prazer estar aqui com todos vocês. A nossa audiência está alta, está crescente desde que a gente entrou, então eu estou super feliz com isso. Vou começar agradecendo também não só as pessoas que estão aqui para assistir, mas todas as pessoas que participaram desse projeto lindo. O Ivan, que é uma graça, um profissional que eu aprendi a admirar, porque até então eu não te conhecia, como eu sou do direito, então estou um pouco distante desse mundo de psicologia, mas eu já te conhecia de tabela pela Soraya. A Soraya virou minha amiga super, minha melhor amiga 2023, como está gravado no meu celular. É isso, né? É verdade. Já tem um ano, né, Yara? Exato. Então foi uma amizade realmente muito intensa, muito produtiva, de muito carinho. Muito obrigada por isso. Obrigada por ter me convidado para participar desse projeto lindo e tão, tão, tão importante nos dias de hoje. O meu capítulo, ele fala de ambiente de trabalho saudável como o ambiente inteiro, né, como o livro inteiro, mas mais do que isso, ele fala de um ambiente livre de assédio. E falar de assédio não é simples, porque não, por mais que a gente tenha uma definição no dicionário do que é assédio, o assédio ele é muito relacionado às experiências de vida de cada ser humano. Porque quando um gestor, um chefe, enfim, alguém na empresa conversa com outra pessoa, cada pessoa fala ou recebe as informações de acordo com as experiências da própria vida. Então, o que é assédio para uma pessoa não necessariamente vai ser assédio para outra pessoa. A forma de falar, o tom de voz, as experiências de vida, a postura, a gesticular ou não gesticular, tudo tem a ver com gatilhos que podem trazer traumas para as pessoas. Então, é um tema muito humanizado, muito sensível, e que agora, em tempos de pandemia, depois, principalmente da pandemia, a gente teve um alto número de pessoas que começaram a sofrer assédios ou que ficaram afastadas pelo INSS por doenças relacionadas ao trabalho. E aí teve a questão do burnout. Eu fiquei muito orgulhosa aqui de saber que temos um perito especialista conosco que trabalha com assédio e com burnout no ambiente de trabalho, porque é muito novo isso ainda na jurisprudência, na legislação, acabou de ser reconhecida como doença ocupacional, mas é que o fato é que isso traz impactos enormes, e não só impactos para a empresa, para o empregador,
não só impactos para o empregado que sofre com esse ambiente, eventualmente assediante, não necessariamente assediante, mas de acordo com a expectativa dele seria, mas também custa caro para a nossa sociedade, para a família, para as pessoas que convivem junto com aquele empregado. Então, a minha ideia de falar um pouco de assédio é trazer algumas dicas de como garantir um ambiente de trabalho livre de assédio e que, com isso, a gente aumenta a produtividade. Aumentando produtividade, a gente aumenta lucro. Aumentando lucro, a gente paga melhor. Pagando melhor, a pessoa é mais feliz. Então, é uma cadeia, é um círculo que a gente cria e que faz bem para todo mundo. E basicamente é isso, né? Eu trago algumas dicas, por exemplo, de como falar se a pessoa tá com batom bonito ou não tá, se ela tá usando uma determinada roupa ou não tá, porque às vezes a gente acha que a gente está elogiando alguém e a pessoa se sentiu ofendida. Então, algumas dicas relacionadas a esse assunto também. Eu até fiz uma colinha aqui, porque eu começo a falar, Soraya, e aí eu me empolgo. E uma coisa que eu queria falar aqui da pandemia, que eu acho que é o nosso ápice, né, de questões relacionadas à saúde mental. Eu, como sou advogada trabalhista, atendo muitas pessoas de RH e RH trabalha muito com desenho de políticas internas. Por que que políticas internas são importantes? Porque o empregador precisa mostrar para o empregado qual é a expectativa, o que que eu espero que você me entregue, para ter uma comunicação clara, para eu poder cobrar e ele poder me entregar. E dentro desse cenário da pandemia, a gente viu o número de pessoas trabalhando em home office crescendo, crescendo, crescendo. E aí, hoje em dia, as pessoas nem querem mais voltar para o trabalho e a gente está nessa dinâmica hoje. Mas o fato, eu sou mãe, eu tenho 2 filhas. Vivi muito na pandemia nesse cenário das minhas filhas no computador, no tablet o tempo inteiro. E a gente sempre fala, o quanto isso impacta na vida das crianças, o quanto isso não é saudável. Mas a provocação que eu trago no livro, nessa questão de ambiente de assédio, a gente fala, eu estou perdendo os meus filhos para o computador, eu estou perdendo meus filhos para o tablet, mas até que ponto os empregadores também não perdem os seus empregados atrás do computador? Porque antes a gente andava no corredor do trabalho e a gente tomava um café, a gente conversava, mas hoje as pessoas estão em casa e esse contato deixa de existir. As pessoas entram na reunião com a câmera fechada, então você não consegue saber se ela está bem, ainda que pelo computador é difícil, né? A gente sentir a respiração, a transpiração, a energia das pessoas. Mas até que ponto ficar tão distante do ser humano, se isolar tanto dentro de casa, desenvolver as atividades tão sozinho, é saudável para o ponto de vista mental? E na questão do assédio, que é o ponto principal do meu capítulo, que a exclusão de pessoas também é uma forma de assédio. Então, você não trazer as pessoas para perto, você ignorar as pessoas, cobrar apenas por resultados, você entender aquela pessoa como um número. E isso já tem várias jurisprudências, né, vários julgados nos tribunais, que a ausência de contato, que a gente chama de ignorância, né, ignorar as pessoas, pode causar esse assédio também. Então, como nós, profissionais, que trabalhamos diretamente com colaboradores, somos o coração da empresa, o RH, a área de recursos humanos, como o próprio nome diz, precisa estar atento, não só ao departamento pessoal, mas a questões de políticas internas e conexão verdadeira com as pessoas que trabalham dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, assim, eu estou super feliz, estou orgulhosa do nosso trabalho, porque é meu primeiro livro, já tenho filho, já plantei árvore e agora escrevi um livro. Então, eu estou super feliz que venham novos desafios e que todo mundo goste bastante do nosso conteúdo, porque eu estou felicíssima. Que bom, que bom. Tintim, amei, Yara, Tintim. tintim. A Alessandra também teve que sair, mas a gente também deixa o tintim aqui para a Alessandra, né? Olha eu entrando. E olha que o meu nem tem Tranquilo. alcoólico, hein? O meu nem é. Você botou uma taça até âmbar, assim, para dar um migué, né? Assim, você não precisava contar que não tinha álcool. Né? Podia falar, Agora eu tenho aula lá. Só que eu vou fazer meu cadastro para participar do sorteio. Vamos lá, gente. Agora, na nossa sequência, vem a Mari. Mari Dimitrov. Falei certo? Certinho. Mari Dimitrov, nutricionista, formada pela Federal de São Paulo, a Unifesp,
terapeuta pela Escola Paulista de Psicodrama, mestre em ciência pela Unifesp, doutora e pós-doutora pela Universidade de Saúdes Públicas da USP, pesquisadora do Grupo de Alimentação e Cultura, também da USP. A Mari dividiu o capítulo com o professor Dr. Ramiro Fernandes, que é antropólogo, mestre em antropologia pela Universidade de Buenos Aires, doutora em ciências da saúde pela Universidade Federal de São Paulo, pós-doutor em nutrição em saúde pública pela USP, pós-doutor em medicina preventiva pela USP e pesquisador do Grupo de Alimentação e Cultura, também da Universidade de São Paulo. Mari, conta para a gente aí um pouco da sua participação. Estou super feliz de te ver. Assim, se a Yara é minha melhor amiga de 2023, eu posso dizer que a Mari é minha melhor amiga de 2024. Você vai se comprometer, vai criar ciúmes. Eu já estou achando que está Não, chegando tanta gente. não, mas tem aqui, meu filho, a coisa, as outras É um são hub, bem estou mais falando, antigas. gente. É um hub, é um hub. Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e gostaria de agradecer, não pessoalmente, né, mas pelo menos ao vivo, o convite da Soraya e do Ivan para compor o livro e ver os colegas, né, de escrita aí ao vivo, né, agora também. Então, um prazer poder estar aqui com vocês. E o meu capítulo ele fala sobre o estigma de peso, né, e como isso impacta o ambiente de trabalho, né? Então, quando a Soraya fez a proposta, o convite para mim do capítulo, a ideia inicial era nos transtornos alimentares, né, no ambiente de trabalho, e, e eu gostei da ideia, eu achei a proposta interessante, mas ao longo de toda a minha trajetória na pesquisa, a minha atuação ela foi caminhando muito para o cuidado da pessoa com obesidade, sem dietas e o quanto o estigma impacta na saúde emocional e física, né, dessas pessoas. Então, eu fiz a proposta da gente pensar em falar, né, sobre esse tema, né? E na verdade, assim, primeiro eu acho que a gente pode fazer uma breve contextualização, né, do que é o estigma, sem teorizar muito aqui, mas basicamente o estigma é você olhar para uma pessoa que pesa mais e você fazer julgamentos, né, a respeito da moral, do caráter, da competência dessa pessoa, simplesmente com base no peso, né? Você não tem nenhuma informação legítima, né, a respeito dessa pessoa, mas você já assume que ela é preguiçosa, que ela é incompetente e por aí vai, né? E aí eu acho que fica muito claro da gente entender que todas essas percepções se estendem para o ambiente de trabalho, né? Porque essa é uma construção social e quem está no ambiente de trabalho, obviamente, faz parte de uma sociedade e compartilha de valores que essa sociedade carimba, né? Então, assim, quando a gente pensa de estigma em relação às pessoas que pesam mais, a gente está falando de menor chance de contratação, menor chance de subir na carreira, remunerações mais baixas, né? Quando se compara com pessoas com um peso menor. Então, assim, eu e o Ramiro tentamos trazer no livro uma breve contextualização do estigma, por que que hoje, né, o corpo tem uma conotação positiva ou negativa, né, a depender do peso que a pessoa tem, e como que isso se mostra no ambiente de trabalho, né? Então, assim, isso começa desde a procura pelo emprego, quando a gente pensa principalmente em cargos que demandam um contato com o público, né? É muito comum de se pedir uma boa aparência, né? E essa aparência, ela não está ligada só na vestimenta, mas nas entrelinhas também fica uma questão do peso, né? Do quanto, de como essa pessoa apresenta esse corpo. E quando ela está dentro da empresa novamente, isso vai afetando a progressão dela no cargo, né? Tanto que algumas pesquisas que a gente levantou ao longo do capítulo mostraram que 65% de presidentes e diretores têm restrições para contratar essas pessoas, né, que pesam mais. Então, a gente traz um pouco esses dados e também discute
como que esse estigma se manifesta, né, no ambiente de trabalho, que, claro, tem toda essa progressão da carreira em si, mas se manifesta nos mobiliários, né, então uma cadeira que não acomoda pessoas que pesam mais, né, então uma cadeira com braços, por exemplo, as catracas, né, nos ambientes de trabalho, até mesmo a vestimenta, né, se a empresa tem um uniforme, ela tem que se preocupar em proporcionar uma roupa que caiba corpos de diferentes tamanhos, né? E aí a gente entra um pouco na questão legal, né? Que hoje a gente não tem de fato, a gente está caminhando para isso, mas a gente ainda não tem uma lei efetiva A contra o câmera. estigma de peso, né? Então, algo que a gente aborda no capítulo também é a importância das empresas darem um espaço seguro, né, para as pessoas denunciarem e terem respaldo, né, e não ficar uma coisa da palavra de um contra o outro, né? Então, em linhas gerais, a gente tentou abordar esses pontos no capítulo e eu acho relevante, né, porque esse tema de estigma, ele fica como a gente tem uma questão social, né, que as pessoas comentam do corpo das outras com boas intenções, né, e no fim isso tem consequências muito graves, né. Então, espero que as pessoas reflitam e consigam mudar questões também, né, de corporativas, né, com base na leitura. Então, muito obrigada mais uma vez. Ai, muito Obrigada. legal. Vou puxar aqui o fio, porque, Mariana, nossa, fiquei muito interessado pela sua fala, mas e ontem, quando a gente estava conversando aqui com a Tânia, a gente fez ontem um pré-bate-papo, né? E ela trazia sobre a ansiedade também, né? Mas uma coisa que fica bem forte é a questão da importância da comunicação, né? De haver esse canal aberto e como você traz no sentido, por exemplo, de ter um espaço seguro para uma denúncia, por exemplo, né? Como que isso vai fazer diferença? A importância, né? Parece que a gente fala de comunicação, mas parece que a gente ainda não faz ela de forma assertiva, né? Com É. certeza. Muito obrigado pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada. Isso aí. Soraya, com você. Gente, como quem sabe faz ao vivo, a câmera parou de funcionar. Eu vou chamar a Ana, eu vou chamar a Ana, que é a próxima autora, e aí, nesse inteirinho, eu faço ela voltar a funcionar. A Ana é uma gata jornalista, especialista em comunicação com o mercado por meios digitais, está surfando, tá hypada, a Ana está hypada, né? Isso. Pela GV, ela também estudou branding pela ESPM. A Ana, ela trabalha na BQV, que é a Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Ela pode explicar um pouquinho mais. Ela se especializou em wellness, como Well Coach, na Well Coach Corporation, e em gestão estratégica de promoção de saúde e qualidade de vida organizacional pela Universidade de São Camilo. Ana, pega a bola aí que está contigo. Conta um pouco para a gente aí, também da BQV, também um pouco da tua função como promotora aí da qualidade de vida, e fala um pouquinho do teu capítulo para a gente. Oi, pessoal, boa noite. Olha, eu me sinto primeiramente muito honrada em fazer parte aqui desse trabalho muito incrível. Eu sou jornalista, sou da comunicação, já aí tem uns 30 anos aí de trabalho. Comecei muito jovem, gosto demais da comunicação, né? Isso aí deve tá no meu DNA, né? Então, eu fico assim muito feliz de poder estar colaborando com esse trabalho que vai disseminar aí conhecimento fácil, né, de leitura fácil para todos, e abordando essa questão da saúde mental, obviamente importante, mas mais do que isso, a saúde integral, né, e a parte humana, né, que a gente precisa cada vez mais aprender a lidar. Nós somos humanos, nós temos que reaprender a lidar com as nossas capacidades. Então, isso daí é o que brilha os meus olhos. Eu agradeço demais a Soraya. A Soraya eu conheci também, foi minha professora em um dos meus cursos aí, né, na área de Employer Brand, Employee Experience, que
é um tema também que eu acho que se conecta demais, não só com a comunicação, como também com a saúde, né? Porque você está trabalhando com a trajetória do colaborador, a experiência dele, e isso está totalmente conectado com a comunicação e com a saúde. Então, eu aprendi demais, né, com a Soraya, e aí a gente se conectou também, e é uma amiga querida que eu tenho, assim, no meu coração desde pós-pandemia, e marca uma nova trajetória da minha vida também. Eu conheci o Ivan também através da Soraya, quero agradecer demais o Ivan, apesar do nosso pouco contato, eu acho que a gente criou essa conexão muito rápida, né? E isso não se explica, apenas se aceita e agradece, né? Eu, na área da comunicação, tive bons mestres, eu acho que a paixão sempre foi muito latente em mim. Então, eu sou de muita energia para tudo que eu faço. Então, a comunicação me trouxe grandes mestres. Eu tive, graças a Deus, muitos mestres brilhantes. E na área da promoção de saúde, há 10 anos atrás, eu comecei a perceber que, na verdade, a minha conexão até na comunicação era mais para uma conexão mais humana do que do trabalho da comunicação em si. Então, quando eu busquei o conhecimento do wellness, que era o bem-estar integral, que era uma coisa que eu já aplicava um pouco na minha vida pessoal também, eu busquei para poder me aprofundar nesse tema, me tornar uma profissional dessa área. Mas isso ainda era muito pouco e muito, assim, não raso, né? Mas eu precisava entender como isso se daria para disseminar em grandes grupos. Foi aí que eu busquei a promoção da saúde organizacional, que na verdade ela é populacional, ela tem a base da saúde populacional e a organizacional, ela vai trazendo mais para a área corporativa dentro daquele ambiente de trabalho. Então, eu busquei essa formação também através de um MBA, e eu acho que a vida também se encarregou dentro dessa vibração de trazer mestres, assim, paralelamente às minhas buscas de estudos, eu tive o prazer de trabalhar com o precursor da promoção de saúde corporativa, que é o Dr. Ricardo Demarque, que infelizmente faleceu em fevereiro deste ano. E através do Dr. Ricardo, né, que foi assim um pai para mim em todos os sentidos, e me trouxe um conhecimento assim muito peculiar sobre promoção de saúde, tive a chance de me conectar através dele a outras pessoas com as quais eu trabalho hoje. Então, hoje eu atuo com promoção de saúde corporativa através do desenvolvimento de programas de saúde, né, integrados. Eu atuo através de uma empresa que chama Maratona Qualidade de Vida, que na verdade é uma empresa que já existe há 30 anos, entre o Dr. Ricardo, Oswaldo, da Maratona, uma empresa bem conhecida. A gente, na época, criou um outro projeto, mas com a morte do Dr. Ricardo, eu permaneci trabalhando e atuando através da Maratona Qualidade de Vida. Na ABQV, que é a Associação Brasileira de Qualidade de Vida, eu também atuo como diretora de comunicação e também dos projetos especiais lá que são desenvolvidos pela associação. A associação tem 28 anos de existência e os congressos, as jornadas e o Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, que são iniciativas que eu me orgulho muito de participar, também estão indo aí para suas 22ª edição, 26ª edição. Então, é um caminho que pessoas da área de qualidade de vida e promoção de saúde já trilham há 30 anos. Eu sou apenas uma aprendiz. Então, assim, o capítulo, né, que a Soraya e o Ivan me convidaram para escrever, que eu realmente fiquei muito honrada, é falar sobre saúde, produtividade e sustentabilidade, né? Não é, gente, desculpa, eu errei. Isso aí é uma parte do capítulo, tá? É que eu estava descendo aqui para... Eu pus uma cola aqui no chat já, menina. Esse daí é uma parte do capítulo. Construindo saúde e qualidade de vida. Saúde, qualidade de vida e bem-estar no ambiente corporativo. E Esse é o... detalhe, sou eu que estou bebendo. Hã? Você tá bebendo? Não, eu não estou bebendo. Agora, eu estou bebendo, sim, chá. Numa caneca maravilhosa da Mulher Maravilha. Pronto, já Mulher distraí, Maravilha em desculpa. homenagem às mulheres maravilhosas, né, desse grupo e todas, e também todos nós humanos que somos heróis, né, heróis realmente, nesses tempos somos mesmo muito heróis, né, heróis em todos os sentidos. Mas esse capítulo traz, assim, a saúde populacional como base, né, para a gente entender um pouco numa linguagem bem simples, como a saúde corporativa, ela se apresenta, porque ela tem essa base populacional, e também eu, né, puxei muito para essa questão das relações humanas
que elas são a base também da promoção de saúde, porque, na verdade, a gente não, na área corporativa, ainda existe essa dificuldade de entender que a saúde ela não está só restrita à prevenção, por exemplo, como o Roberto falou, né, a questão de doenças, mas indo muito além através da promoção. Então, também destaquei um pouco dessa diferença, trouxe essa parte mais humana, e deixando assim, trazendo aí um resumo do que eu tenho entendido dentro dos meus estudos de 10 anos e da participação desses projetos, que são projetos bem consistentes na área de promoção de saúde, trazer um pouco dessa abordagem holística mesmo do ser humano, né? Todas essas dimensões em que a gente precisa olhar, e deixando isso de uma forma assim, de uma forma leve, que as pessoas possam entender isso como não como uma coisa pesada, né? Trazendo um pouquinho também da questão da autogestão da saúde, a gestão, esse gesto grande eu aprendi hoje com o Roberto, vou levar isso para a vida, porque isso foi sensacional, né? Foi mesmo. É o papel do gestor. Os gestores precisam, né, assim, se apropriar também disso, as pessoas precisam se apropriar da questão da autogestão da saúde, né? E colaborar isso para que a gente possa devolver isso para a sociedade, né? Trazer de dentro da empresa que isso ultrapasse as fronteiras da empresa e alcance a sociedade. Essa é o grande brilho, né, da promoção de saúde que eu entendo dentro das organizações. É uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo um papel muito nobre. Então, eu agradeço, eu assim, estou super feliz de participar, assim, estou super feliz com o momento que eu estou vivendo na promoção de saúde, que é uma área que eu escolhi e que eu estou, assim, conseguindo vivenciar com as melhores pessoas que também trabalham com paixão nessa área. É isso, eu agradeço demais. Obrigada. Ô, Ana, tem uma coisa. Eu interfiro, Soraya, aguenta aí. Interfira, Você aperta o interfira. pause no cronômetro. Mas eu acho, Ana, que você traz uma coisa também, assim, em geral, quando a gente fala de mente sã, de saúde, a gente sempre vai para um lado meio que, às vezes, olhando muito para a doença ou para o problema, né? É muito importante a gente ter esse equilíbrio, de também olhar para como estudar a qualidade de vida, como estudar, sei lá, outras coisas, bem-estar, e não só olhar necessariamente o aspecto negativo, né? Parabéns, seu capítulo está Eu incrível, trouxe, tem contribui uma super. coisa também bacana, Ivan, no capítulo, que eu acho assim que foi uma base muito bacana para mim, para eu olhar como é que isso ia acontecer dentro de uma empresa, falar um pouco sobre a questão do modelo de ambientes de trabalho saudáveis da OMS, que dá um parâmetro para a gente poder entender como isso realmente acontece, porque ele traz um mapeamento ali que fica fácil a gente entender aonde a promoção de saúde vai efetivamente atuar. Então, enfim, né? Eu acho que hoje a gente tem, por exemplo, as questões de SD, as questões dos ODS, né? E isso se conecta com a saúde, ODS, SD, tudo está muito, muito mais conectado do que a gente pode imaginar. Então, é essa promoção que eu acredito para as empresas. Muito legal, muito bom. E nós estamos devendo aquela visita lá na BQV, né, Ivan? Pois é. Ô, Ana, a Gente, gente podia colocar Todos, aqui né? depois no Todos chat estarem lá. Porque assim, a o BQV é a site. Associação Brasileira de Qualidade de Vida, e ela traz também essa questão da multidisciplinaridade da atuação mesmo, né? Da qualidade de sim. vida. Então, todos os profissionais, como este livro está se apresentando, são muito bem-vindos lá. Há também um grande hub onde a gente discute aí todas as vertentes da saúde humana, né? Então, isso é muito legal. Eu convido todos né, a se aproximarem de alguma forma. Eu acho engraçado quando as pessoas falam assim, eu já conheço o Ivan, ou eu conheço muito o Ivan, é que assim, acostume-se. Quem conhece Soraya conhece o Ivan, porque o Ivan é meio que parte integrante do ser Soraya, né? E quando eu vou para o congresso junto com ela, Ana, eu fico assim, o tampinha é perto da Soraya, assim, lá no segundo andar e eu ali no térreo. E eu falo para ela, né, vamos chamar mais gente baixinha aqui para perto. Olha, Mari, tá Pode vendo, me né? chamar então, que Então, eu faço parte dos Ai, vem, Mari. baixinhos. Isso. E vamos lá, por fim, e não menos importante,
A minha malvada favorita, gente, sim, eu chamo ela de minha malvada favorita. Ela já sorriu, ela sabe que é ela. A Mayla Guedes. A Mayla não, ela é fisioterapeuta, especialista em músculo-esquelética pela Irmandade Santa Casa, é Santa Casa que fala? Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Ela tem formação em reeducação postural global e pilates de solo, e há 10 anos, ou há mais de 10 anos, trabalha na área clínica, né, Mayla? A gente não está te ouvindo bem, acho. Chega mais pertinho. Deixa eu ver, melhorou? Agora melhorou, melhorou. Mayla, conta um pouquinho para nós sobre o teu capítulo. Bom, primeiramente, boa noite. Só um adendo, o convite para escrever esse capítulo veio num momento um pouquinho conturbado da minha vida, e a Soraya, eu percebi que a Soraya estava comendo pelas beiradas para me fazer o convite. Mas por fim eu fiquei surpresa e muito feliz, honrada, e estou vendo que a junção de tantos profissionais maravilhosos está resultando num lindo trabalho, que eu acredito que vai ajudar muita gente. Bom, o meu capítulo ele fala sobre como cuidar do corpo no ambiente de trabalho, mas também fora, porque o que é falado nele também pode ser feito fora do ambiente de trabalho, para que possa evitar dor e lesões, que é o que mais causa afastamento do trabalho. E também o que prejudica a vida das pessoas, né? O afastamento do trabalho não só atinge o trabalho, o trabalhador, mas como sua vida por completo, né? E eu abordei algumas coisas, alguns pontos no livro, que é o que eu venho vendo praticamente desde que eu me formei. Isso não tem mudado muito nesses anos todos de atendimento, que as pessoas chegam com dor e elas jogam praticamente todo o problema em má postura. E isso eu preciso desmistificar antes de entender o que o paciente tem, o que está causando o problema, porque ninguém passa o dia inteiro, 8 horas por dia, e quando eu digo dia inteiro, é que além de trabalhar, quando a pessoa chega em casa, ela fica sentada. Então, no ambiente corporativo, a pessoa fica sentada praticamente o tempo inteiro. Então, a pessoa se cobra por ter uma postura ideal e mantê-la o dia inteiro, o que isso é impossível. Então, eu tenho investido em educação, em dor, e para que essa pessoa leve para ela o seu autocuidado. Ela tem que se cuidar, o cuidado não é feito só no consultório de fisioterapia, de nutrição, de psicólogo. Ela tem que arregaçar as mãos e cuidar dela. E com a pandemia, o home office prejudicou bastante isso também, porque a ergonomia ficou prejudicada, né? Essas pessoas fazem uso de sofá, de cadeira de casa, então as dores elas pioraram. E nisso a gente vai tentando fazer o ajuste conforme pode. Eu fiz uma colinha aqui, gente. E aí o que eu percebo com isso? Que muitos pacientes, quando chegam no consultório, essa dor já se tornou crônica. E por quê? Muitas delas porque elas não tiveram autocuidado, e também porque nas empresas não tem uma política de direcionamento. Então, eu acredito que tem que ser um conjunto, tem que ser tanto por parte do funcionário, do colaborador, quanto a empresa participar disso ativamente. Então, desculpa, outra coisa que eu também achei muito importante abordar é que eu, como fisioterapeuta, o que é falado também com os outros colegas,
de que nós percebemos, infelizmente, uma dificuldade ainda das pessoas em procurar também um profissional mental. Porque muitas das vezes eu acabo não fazendo uma terapia voltada para o físico, para o musculoesquelética, e eu acabo ouvindo o paciente. Oriento para que procure um profissional, de que há necessidade, porque muitas vezes eu consigo identificar que está acontecendo alguma abordagem tóxica de colegas, de chefes, e que esse profissional precisa resolver isso também. O problema dele não é só lombalgia, não é só uma tendinite. Então, tem outras coisas que estão afetando. Eu percebo que não é uma barreira, mas trazer o paciente para entender tudo o que está acontecendo com ele é muito importante. E, por fim, eu achei que cabia no livro. Claro, cada um é um indivíduo, então não existe receita que sirva para todo mundo, mas o básico ali do que cada um pode fazer está descrito ali no livro. Eu acho que dá para tirar uma fotinha, levar para o trabalho e fazer algumas das orientações que eu passei. E também alguma estratégia de que as empresas podem tomar. Então, no caso de um pequeno empreendedor também, ver aquilo ali e tomar como norte, para que ele tenha uma equipe que seja saudável, ele como chefe e a equipe toda seja saudável. Então, é basicamente isso que fala o meu capítulo. Sabe que não me recordo disso no seu capítulo, até porque eu acho que saiu depois que o teu capítulo estava escrito. Tem um documentário bem recente no streaming que fala da indústria da dor, né? O quanto reverbera no abuso, no uso abusivo é dos Estados Unidos, obviamente, mas o quanto reverbera no uso abusivo de analgésico, de opioides, né? E que acabou afetando toda a saúde mental das pessoas, levando muita gente à morte por overdose, por conta inicialmente de dor crônica. E se isso for trabalhado anterior a esse passo, né, seja ele se identificado que é de ordem emocional com um tratamento psicoterapêutico ou psiquiátrico, ou se for de fato só um problema, uma lombalgia, algo que se trate com fisioterapia e se cuide com a fisioterapia, evitando ao máximo o uso do remédio. Não que não seja para tomar remédio, o remédio é necessário, mas nesse documentário a gente vê que, em alguns casos, dor crônica ou dor mal gerenciada pode sim afetar em demasia a saúde mental das pessoas. E é justamente por isso que o seu capítulo se faz tão necessário, assim como de todos os outros participantes aqui, né, Ivan? Então, neste momento, meu coração está muito cheio de alegria de entender que o Hub funcionou, vai ajudar muita gente, vai apresentar muitas diferentes vertentes que desembocam numa única preocupação, que é a preocupação da saúde integral, né? Da saúde do corpo, do mente, do espírito, seja lá de quem a gente estiver falando. Muito legal. Nossa, que falas especiais até agora, hein, Soraya? Imagino que foi só um gostinho, né? Imagino hoje é o menu capítulo. degustação. Hoje é só um menu degustação, para quem está acompanhando a gente, para não nos estender demais. A Irene, o Roberto, o pessoal da Nila, eu vou deixar para amanhã, porque eu sei que o capítulo especial
tem tudo a ver com o que está atrás da Irene. A gente vai brincar de onde está o Wally. Identifique o que está atrás da Irene. A Irene já está trazendo spoilers do que Um é o delicioso nosso spoiler. delicioso, um carameludo. Olha, muito atenta, dona Soraya, que eu deixei aqui bem quietinho, né? Eu tenho Sem... olho de águia. Ah, muito bom. Então, vou só mostrar mais um pouquinho aí. Ai, Mostra- mostra. Só mostra assim, levanta ele, só vamos fazer um super spoiler aqui. Aê, que lindo! No nosso Amanhã livro, temos né? novidades. Temos novidades. Temos novidades, e aí amanhã eu aproveito e falo sobre o meu capítulo, que é dedicado ao estresse, e aí o capítulo que eu tenho junto com o Ivan, que é dedicado ao burnout, e aí a gente entra no Matrix. Podemos fazer assim, Ivan? Maravilhoso, Soraya. Soraya,